coisa que é muito importante de falar e que muitas vezes gera muitas dúvidas do que levar, do que não levar, é bagagem. Uma das coisas que eu aprendi, e das piores maneiras possíveis, que era carregando um monte de peso, foi carregar somente o essencial. Isso está muito relacionado com quanto que a gente leva de bagagem da nossa própria vida. Eu tinha muito o hábito de levar malas gigantescas, inclusive uma viagem para a Europa que eu fiz, eu levei, sei lá, 2 malas gigantes, mais uma mala de mão pequena e mais uma bolsa e, ai meu Deus, aquilo foi horrível, porque é muito pouco prático para carregar. E não por acaso, naquela época eu ainda era muito apegada às memórias, eu carregava muita bagagem emocional e que eu não precisava. Pouquíssimas vezes a gente consegue fazer essa relação entre a nossa bagagem e a nossa bagagem material, né, quando a gente leva numa viagem, ou do que a gente mantém dentro da nossa casa também, e da nossa bagagem emocional, das coisas que a gente carrega, das memórias, das nossas vivências da vida. Então ali, diante de todo o perrengue que eu passei, carregando mala pesada de um lado para o outro, é muito pouco prático. Eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito de mudar isso daqui. Então eu tive que ir aprendendo a carregar somente o essencial. Foi muito junto com o meu processo de libertação das minhas memórias, dos meus apegos e ficar carregando coisa que eu não precisava. E eu fui conseguindo enxugar e levar o essencial nas minhas bagagens também. E eu levo isso pra vida. Então, eu queria compartilhar com vocês, já que as minhas amigas, elas acabam admirando muito esse lado, porque as minhas amigas, quando a gente vai viajar, elas levam bagagem grande e tal, e vou eu lá com a minha bagagem pequenininha, bem básica, e falo, nossa, Lene, um dia eu quero ser igual a você. E eu, pra mim, é muito feliz, fico muito contente com isso, então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho qual é a lógica que eu uso, o que eu penso quando eu estou organizando uma bagagem. Aqui, especificamente, eu vou falar da minha mala para Cancún, que é um local de praia. Então, primeiro de tudo, eu preciso pensar que eu estou indo para qual destino e como que está o meu roteiro. O meu roteiro para Cancún, ele estava dividido entre uns dias em Cancún, Tulum, onde eu ia para a praia, e depois eu ia visitar alguns pontos turísticos, que também era bem quente, e depois eu ia para Cidade do México, onde eu ia assistir um show com as minhas amigas. Então a roupa, ela já tinha que ir seguindo mais ou menos isso. Eu sempre consulto antes um site que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para ver a previsão do tempo do destino que eu tô indo. Então ele dá uma previsão de mais ou menos uns 15 dias, alguns dão previsão de 20 dias, 30 dias. É óbvio que não é 100% confiável, mas dá para ter uma boa noção. Então eu entro nesse site, eu faço mais ou menos uns dias antes da minha viagem, né? Eu já faço uma previsão, eu vejo ali, eu sei se eu vou sair de dia, eu sei se eu vou sair de noite, então eu dou uma olhada na previsão do tempo durante o dia, durante a noite, se vai chover, se vai ventar muito, se vai estar muito úmido, se vai estar muito quente, se vai estar frio. Eu já vou pensando nas minhas roupas, né, baseado nessa temperatura que eu vou analisando pelo site. Outra coisa que eu levo em consideração também é as cores dos lugares que eu vou e as fotos que eu vou tirar, e eu procuro levar umas roupas, as cores das roupas que vão combinar com aquele cenário, para fazer uma colorimetria, assim, uma paleta de cores que combina para sair uma foto bacana, uma foto pelo menos pensada, né? Então, isso é uma coisa que eu levo em consideração, uma curiosidade, que eu acho que só meu marido sabe, porque eu só converso dessas coisas com ele, por exemplo. Mas, ok. Fica a dica. Então, na minha mala de mão eu levei 3 blusas de alcinha, 3 blusas de manga comprida, um casaco mais quentinho pro avião, uma calça preta, que na verdade ela era uma legging, e eu gosto muito de viajar com roupas bem confortáveis no avião, que você fica muito tempo sentada, e aí não prende tanta circulação assim. E também, como é uma legging preta, ela combina com qualquer calçado que eu levei, e também pode ser usada tanto de dia quanto de noite. Uma saia preta curta, uma saia longa, que aliás também dava para usar como saída de praia, um short jeans, um vestido para sair à noite, um vestido que dava para sair tanto de dia quanto de noite, e uma jaqueta que também dava para usar tanto de dia quanto de noite e combinava com qualquer roupa que eu levei. Aliás, é essa vermelhinha que eu gravei o vídeo. Um chinelo que você vai usar muito em Cancún, você vai praticamente ficar a maior parte do dia usando chinelo. Uma sandália Anabela, porque como eu ando muito, eu ia andar muito nos pontos turísticos, eu precisava de um calçado mais confortável, que eu pudesse caminhar bastante
combinasse com as roupas que eu tava levando, sem ser tênis, porque geralmente quando a gente pensa em fazer turismo, em andar muito, a gente pensa logo num tênis. Só que tênis não combina com qualquer tipo de roupa. Então eu preferia a Annabella, já era um calçado que eu estava acostumada a usar. Eu não sugiro que você compre um calçado para viajar e use a primeira vez na viagem, porque pode ser que machuque seu pé. Então pega aquela sandalinha, aquele sapatinho que já está confortável, o seu pé já conhece bem, já está habituado com ele e que combina com as suas roupas e vai ser feliz. Uma sandália de salto, roupa de dormir, né, pijama. E para uma viagem de 10 dias eu levei 5 calcinhas. Na verdade, não pela viagem de 10 dias. Eu levo 5 calcinhas mais ou menos até viagem de mais tempo, de 30 dias, por exemplo. Fato é que, quando geralmente eu lavo as minhas calcinhas no banho. Então, enquanto uma tá secando, eu uso a outra e aí acaba que sobram calcinhas. Eu acabo não utilizando as 5 que eu uso. Mas tem essa praticidade, né? Então não preciso levar um monte de calcinhas, por exemplo. Eu não levei secador de cabelo, porque geralmente nos hotéis tem secador de cabelo, eu já praticamente não uso, mas se eu precisar, se eu chegar em casa de noite e quiser lavar o cabelo antes de dormir, dá pra secar e nos hotéis geralmente tem. Mas eu levei o meu curly, que é pra fazer cachinhos no cabelo. Eu levei ainda 2 biquínis, porque se eu quisesse usar um né, lavar quando eu chegar no hotel, e aí se não secasse pro dia seguinte, teria outro sequinho pra usar. Uma saída de praia, que também dava para usar como um vestido, se eu quisesse usar em qualquer outro lugar, mas acabou que eu usei só para praia mesmo. Anéis, brinco, colares, isso geralmente eu levo bem pouquinho, como eu falei, eu sou básica, e eu levo numa necessairezinha, geralmente junto com alguma outra coisa, e somente aquilo que eu vou usar, eu nunca levo excesso, muitas opções para ficar escolhendo, eu já vou com tudo escolhido de casa. Eu não dou nem espaço para essa coisa de no dia eu não tô com humor para usar determinada coisa. Protetor solar, porque eu não costumo utilizar protetor solar, eu não me exponho ao sol tanto tempo assim. Mas se você costuma usar protetor solar, eu sugiro que você dê preferência a comprar o seu protetor solar lá, porque lá tem várias opções de protetores solares biodegradáveis. E se você vai para Cancún, possivelmente você vai visitar algum cenote. As águas do cenote são muito puras e elas precisam continuar puras. Então, os protetores solares, como a gente conhece, eles não são biodegradáveis. Eles contêm alguns químicos que podem prejudicar os micro-organismos que vivem naquelas águas, naquele ambiente. Os protetores solares biodegradáveis são os melhores para serem utilizados se você visita um cenote. O ideal é que você entre sem nada, mas se você precisar de protetor solar ou tiver algum resquício, que seja biodegradável. Então, né, todos eles combinavam, se eu quisesse usar o casaquinho, por exemplo, com qualquer uma dessas peças combinaria, tanto com o vestido, quanto com a calça, com a saia, ou se eu quisesse usar uma blusa com alguma parte de baixo que eu levei, aquela blusa combinaria com qualquer parte de baixo. E a mesma coisa eu penso para maquiagem. Escolhendo as roupas que eu vou usar na viagem, eu vou pensar na maquiagem. Então eu vou sempre levar essa minha paleta de sombras, que tá aqui, porque ela tem várias cores diferentes, dá pra fazer muitas misturas e ela é bem fininha, ela ocupa pouquíssimo espaço na bagagem. E eu levo uma maquiagem bem básica. Eu levo essa paleta, que tem muitas opções, eu levo uma base, um blush, lápis de olho, rímel, essas coisas, né? Eu não sou super fã de andar muito mascarada ou aquele monte de maquiagem, eu gosto que a minha pele respire o máximo possível. Mas eu entendo quem gosta, então se você gosta muito de maquiagem, eu sugiro que você pense antes na sua maquiagem e como que ela vai combinar com a roupa que você tá levando também, para ser o mais objetiva possível. Geralmente shampoo, condicionador, eu levo os pequenininhos, como esses que estão aqui, que vocês vão ver. Eu tenho alguns potinhos vazios que às vezes eu reaproveito, então eu encho com o meu shampoo de dentro de casa, dependendo do tempo que eu vou ficar viajando. Porque se é uma viagem de 15 a 20 dias, por exemplo, vale a pena eu comprar o shampoo e o condicionador na cidade que eu tô viajando, desses pequenininhos. Se é menos, vale a pena você encher esse pouquinho aqui e levar. Eu sempre gosto de saber antes se o hotel que eu tô indo viajar oferece os amenities. Os amenities são essas amostrinhas, né? Esses shampoos, condicionadores pequenininhos, sabonetes pequenininhos. Desodorante, que geralmente eu gosto de usar o aerosol, ele não é recomendado levar na mala de mão porque não pode.
Mas eu costumo levar ou o roll-on, que eu não gosto muito, mas para uma viagem ele super quebra um galho, ou se eu vou fazer uma viagem um pouquinho mais longa, mais de 15 dias, eu compro um aerosol pequenininho também na cidade que eu tô viajando. O mesmo acontece também para acetona, eu levo um pequenininho também, eu já escolho o esmalte da minha unha, que vai combinar com toda e qualquer roupa, com todo e qualquer estilo, e eu levo um incolorzinho, alguma coisinha, só se descascar. Eu tento não fazer grandes, colocar cores muito fortes na minha unha, de forma que se descascar vai ficar muito feio. Então eu penso no meu esmalte também, baseado na minha mala, nas roupas que eu tô levando, pra não... ter o mínimo de trabalho possível, porque a gente tá viajando, a gente não quer ficar parado fazendo unha, né? Então eu levo também sim o alicate de unha, lixa, cortador, tudo isso, para as necessidades básicas, caso saia uma pelinha aqui e outra ali. Como eu sou terapeuta, para mim é essencial levar na bagagem um olhinho essencial, na verdade eu levo 2, e nessa daqui especificamente eu levei um óleo essencial de hortelã e um óleo essencial de lavanda, levei uma turmalina negra, que ajuda a ancorar mais a energia, a neutralizar energias negativas, a trazer proteção, enfim. Um quartzo rosa, que eu sempre levo ele pra tudo, sempre tenho dentro da minha bolsa também. E uma ametista. Eu levei também o meu japamala, que na verdade sempre anda comigo, porque o voo às vezes é muito longo, você não tá fazendo nada no voo, então vamos fazer um Ho'oponoponozinho, vamos, né, fazer uma cura ali enquanto você tá voando, que eu particularmente adoro, é o momento que eu tiro pra meditar, pra fazer meu Ho'oponopono, usar meu japamala. Então esse é o meu kitzinho que eu sempre levo nas viagens, que é o meu momento de reconexão e que pra mim é muito importante. Até porque eu gosto de, quando eu chego no hotel, eu dou uma limpada no quarto com óleo essencial, deixo os meus cristais ali, mas isso é um assunto para um outro vídeo que um dia eu faço questão de explicar para vocês qual é a minha visão disso. Mala de mão. Como eu sempre levo a minha mala de mão, essa daqui é a minha malinha querida, que tá comigo já há bastante tempo. Ela já rodou vários países. Ela é uma mala muito viajada e ela é a que eu levo sempre. Eu não gosto de despachar bagagem, então eu sempre tento carregar essa malinha aqui e eu sempre tenho que pensar no meu roteiro. Esse roteiro para Cancún que eu fiz, por exemplo, ele era um roteiro que eu não estava alugando carro, então eu ia pegar ônibus, andar alguns minutos, então eu precisava de uma coisa bem prática que eu pudesse ter bastante mobilidade com ele. Então essa mala foi perfeita, que geralmente eu levo mesmo, eu não despacho, ela vai sempre comigo ali no bagageiro, né, do avião. E o que a gente precisa atentar com a mala de mão é que, geralmente, ela não pode exceder 10 quilos. E além dela não poder exceder 10 quilos, ela tem que ter 55 centímetros de altura, contando com a rodinha. Ela tem que ter 25 centímetros de profundidade. E ela tem que ter 35 centímetros de largura. Algumas companhias aéreas, elas falam que a mala de mão não pode exceder 5 quilos, mas aí você precisa olhar a política de bagagem da companhia aérea que você está voando e tentar adequar isso. A ideia é que a gente sempre lembre de ser essencial, de levar o essencial na nossa bagagem. Então, tenta, por exemplo, essa bagagem aqui, ela deu, sei lá, menos de 10 quilos, ela deu uns 7 quilos mais ou menos. Viagem é pra gente levar aquilo que é essencial pra gente, é pra se abrir, pra experimentar uma coisa nova, pra, de repente, deixar de usar um shampoo que você está acostumado a usar e se abrir para uma coisa diferente, experienciar uma coisa diferente, um perfume que você está acostumado a usar, se abre para usar um perfume diferente, um pequenininho que cabe na sua bagagem. Viagem é isso, gente, é a gente experimentar como é a gente sem aquilo que faz parte da nossa rotina, experienciar uma parte nossa diferente que a gente não conhece. Então essa foi minha dica, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.